Iniciada a nossa transmissão. Estamos aqui no nosso canal Diário de Pernambuco TV. Eita, que bom ter você na nossa frequência, na nossa sintonia. Começando esse bate-papo na nossa sala de entrevistas. Estamos no ar pela Rádio Clube AM, os canais de streaming do nosso Diário de Pernambuco. E vamos iniciar a nossa conversa trazendo os nossos especialistas de hoje. Eu começo com o fisioterapeuta Paulo Cury, que está conosco hoje neste Manhã na Clube. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia, doutor. Bom dia, Raul. Tudo bom? Tranquilo? Excelente, Paulo. Vamos falar de hérnia de disco. Quando a gente trouxe o tema para a nossa pauta na reunião de pautas aí, hérnia de disco, tem muita gente que sofre com dores na coluna, e a hérnia de disco é um dos fatores importantes e que preocupa sempre, né, Paulo? Demais, demais. E até após a pandemia, né, Raul? Muita gente trabalhando dentro de casa, ficando de forma inadequada, muita gente já tinha predisposição e acentuou cada vez mais, né? A tendência O agora que é é que só acentua? realmente. Quais são os fatores de risco, fatores que provocam o aparecimento? Primeiro, vamos explicar o que é uma hérnia de disco, Paulo. Tá, vamos lá, Raul. Olha, uma hernia de disco, anatomicamente falando, né, até como professor, nada mais é do que um desgaste de um disco que fica entre as duas vértebras da coluna. E todas as vértebras, na verdade, têm os discos, né? E o objetivo dele, Raul, é amortecer impacto e favorecer aquele livre movimento da coluna, flexo-extensão, tá? Então, de acordo com o passar da vida dos indivíduos, muita gente, Raul, tende a ter um desgaste, seja ele origem genética, né? Seja uma predisposição por um trauma direto que é minúsculo, né? A incidência de traumas diretos pode ser também através da idade, o idoso, ninguém nasceu para virar pedra, nem tampouco o nosso organismo, né? Então a tendência é ter um desgaste ósseo, perde densidade óssea, então o disco ele vai começar a juntar uma coisa na outra. E quem é que passa ali, Haldney? São as raízes nervosas da gente. Então, Opa. qualquer coisa que venha a prejudicar vai começar a ter aquele velho toque, né, que a gente chama aquelas irradiações, né? Então, essa irradiação se chama radiculopatia. É quando toca no nervo e começa a ter aqueles processos inflamatórios. Aí, Tranquilo? o desgaste que se dá pode ser natural, pode ser provocado por um acidente, um forte impacto, como o senhor falou, mas o desgaste é até natural. Então, a gente vivendo muito, que todo mundo quer viver muito, mas É vai ter que verdade. se cuidar, porque esse desgaste do organismo, ele se dá naturalmente, doutor. Sim, naturalmente. E, assim, tanto tem estudos já né, que diz que todo mundo pode vir a ter futuramente um desgaste da coluna, né? Seja uma leve protusão, que são até os tipos da hérnia, né? São 4 tipos, que são as protusões discais, os abalamentos, a extrusão e o sequestro da hérnia. Então, cara, depende muito do seu dia a dia, sabe, Raul? Então, é tanto que em meu consultório mesmo, eu inflijo muito essa situação para meus pacientes, que assim, olha, a ideia mesmo é que você previna futuras lesões, né? Então, eu não tenho que esperar acontecer para me tratar. Esse já é um ponto já até de partida hoje em dia. E com essa pandemia que teve recentemente, a gente, rapaz, senta errado, né? Que a postura inadequada é uma situação complicadíssima para a hérnia. Imagine você trabalhando sentado aí com a coluna no sofá, né? Esse pessoal de TI mesmo, eu tenho vários amigos, parentes que trabalham com TI, que senta literalmente com a coluna na cadeira. Então, você com esse movimento inadequado, Raul, né? Ao longo do tempo, imagina você passar 10 anos, 15 anos nessa posição, a tendência é a coluna entrar em desgaste, né? Você tem uma posição que é incômoda e você até sente logo em seguida, depois de um tempo, você diz, rapaz, começou a doer aqui, acho que eu estava sentado errado aqui e o corpo estranha. Mas quando você passa a fazer algo regularmente, até esse errado vai ser absorvido como postura, mas vai dar em resultados negativos, né? Quem sente errado sempre vai se acomodando com aquela dorzinha, ela para de doer, para de incomodar, mas o organismo vai responder daqui a um tempo que a postura não foi adequada e vai ocasionar um problema mais adiante. Sim, sim, a má postura, Raul, né, ela é comprovada para hérnia, tá? Que você realmente possa vir a ter.
Até teve um estudo recente, até de um hospital particular de São Paulo, que 80%, né, da população brasileira já tem ou vai ter dor nas costas, podendo ser ou não através de uma hérnia, né? Então, são dados que a gente fica em alerta. Porque, assim, a má postura, a gente fala, não quer dizer que eu possa vir a ter a hérnia. Não. Qualquer trauma, qualquer inclinação exagerada que você provoque no seu organismo, você vai ter uma lesão na morfologia, né? Então, realmente é meio complicado. Paulo Cuia é fisioterapeuta, estamos conversando aqui sobre essas dores nas costas, porque é um dos fatores que mais afasta, inclusive, no Brasil, o trabalhador do seu dia de trabalho. A queixa de dor nas costas, né, Paulo? Isso, Raul. Até eu estava estudando, eu sou professor, então eu tenho que estudar para dar aula, né? Então, o estudo hoje em dia, Raul, me renova. Então, para isso, eu tenho que pesquisar. Então, saiu até um dado, achei bem interessante, que o TRF4, recentemente, em 2020, ele veio aposentar, né, uma cozinheira, Raul, decorrente da hernia de disco. Veja quanto é complicado essa patologia. E a gente não se atenta tanto a ela. Ah, é só uma dor na lombar. Não, é só uma dor na cervical. Não, pessoal, realmente a hérnia de disco, se você não tratar ela, tratar apenas a dor, Haldner, a tendência é que a recidiva ela seja pior, entende? Aquele grau pode vir a aumentar com o passar do tempo. Estou aqui com a informação, estou dando uma puxada aqui no Google. No ano de 2018, o IBGE mostrou que cerca de 5,4 milhões de brasileiros possuíam ou tinham o sintoma da hérnia de disco, dor nas costas, Correto. dificuldade para se abaixar ou pegar objetos abaixo e até mesmo exercer seu dia a dia normal. A OMS, em 2021, alertou que 80% da população mundial já teve ou terá dor na coluna. Um levantamento realizado pela Organização Mundial de Saúde mostra que somente a dor de cabeça supera a dor lombar, por exemplo. Uma postura correta é essencial para a saúde das pessoas. Agora, a dica para essa postura correta, Paulo, o amigo que é fisioterapeuta, quais são as coisas que mais incorremos de forma a prejudicar, evitar uma postura correta? É que imediatamente se diz assim, olha, isso aqui geralmente as pessoas fazem e é algo que prejudica a postura correta. O que é mais fácil corrigir? Veja só, o mais fácil corrigir seria a ergonomia laboral do trabalho da gente, né? Então, realmente, o sentar adequadamente, realmente, um exemplo, trabalho de TI. Por que eu falo tanto TI? Porque trabalho muito tempo sentado e horas de trabalho, né? Eles às vezes viram a noite trabalhando. A minha incidência maior é paciente com TI, de TI. Então, assim, o sentar no birô, literalmente, encaixar a cadeira corretamente, os braços em cima da mesa, o olhar no meio da sua tela de computador, por exemplo. Essa é uma dica que eu falo para todos os meus pacientes. E a melhor de todas, Raul, né, é a atividade física, né? Paciente chega assim e fala, ah, mas eu não posso fazer esforço. Não, você deve fazer. Porque no momento que você para de fazer atividade física, Raul, né, você pode vir futuramente a provocar uma anquilose articular. O que é isso? Uma perca daquele movimento. Então, para prevenir isso, prevenir atrofia muscular e outros tipos de patologia, é essencial uma atividade física associada à ergonomia correta. Hoje é muito comum a gente perceber, Paulo, eu me deparo com isso o tempo todo, me policiando para tentar evitar. E é aquela coisa do pescoço jogado para frente, para baixo, que é o pescoço de tela, né? A gente vai ficando assim para olhar o danadinho do celular, que a gente segura aqui perto da altura do peito, olhando as coisinhas e a cabeça está para baixo. Esse movimento, Correto. essa postura é algo que tem se tornado muito comum da gente perceber que as pessoas têm o pescocinho mais para frente e já tira do ponto de equilíbrio do que seria, se eu quiser olhar mais meu celular, levantar mais, é um esquisito, né? Imagina a pessoa assim, na rua, você vendo a pessoa com o celular, trazendo o celular para a altura do rosto, para poder ver as coisas. Essa eu acho que esse é um fator que deve estar brigando muito todo dia com as pessoas no dia a dia, quem está vivenciando o uso de celular na mão, sendo forçado a Muito, baixar a cabeça para olhar a tela, né? muito, Raul, né? Mas assim, se tratando até desse assunto, saiu um estudo recente que muita gente se pensava anteriormente que
a cabeça pesava para frente e poderia provocar lesões de cervical, tá? Isso não tem comprovação hoje em dia, mas clinicamente, é o que eu falo até para meus alunos, clinicamente, meu dia a dia me traz muito disso. Adolescentes que projetam o pescoço para frente, uso de videogame, de celular, aí quando chega no consultório tem aquela, uma lombadinha, vulgarmente falando, que se chama gibosidade de bison, é uma protuberância da sétima vértebra cervical para trás, aí cria aquele cupinzinho, né, atrás, fica até meio feio de ver, até os pais e mães chegam para a gente falando, poxa, meu filho está com esse cupinzinho aqui atrás, doutor, o que é que eu posso fazer para isso? Eu falei, veja só, clinicamente falando, a gente tem tratamento para isso hoje em dia, só que assim, cada caso é um caso, sabe, Raul? Mas realmente o projetar para frente, ao passar do tempo, usando bastante, a tendência é que você fique cada vez mais com essa cabeça para frente, tá? Ele vai termina mudando, o organismo vai se adaptando, mas muda o ponto de equilíbrio que a gente teria, que seria mais ereto. Correto, correto. O ideal realmente seria a ponta da orelha da gente na altura do ombro, que é o acrômio aqui atrás, que é a linha de avaliação da gente, né? Que é a ponta de orelha, acrômio e trocânter maior de fêmur com uma aléolo lateral do pé. Então, é uma linha de equilíbrio e de eixo da gente. É o que até eu trabalho atualmente. E a oportunidade de falar tanto para o jovem quanto para os mais adultos, a postura no sentar, o que é que a gente deve cuidar na hora que vai adquirir uma cadeira para o trabalho constante que o senhor falou do pessoal de TI, Paulo, mas quase O todo mundo em diverso, algum né? Todo momento mundo, passa. correto. Na verdade, o ideal é que você encaixe completamente a sua região glútea na cadeira, na parte posterior da cadeira. Tem cadeira que empurra, Raul, né, a nossa lombar para frente. Realmente, tem uma curva assim, fica empurrando constantemente, provocando, além do normal, uma lordose. A gente já tem, por fisiológico, a lordose lombar. Você vai acentuar isso, com o passar do tempo, vai trazer uma hiperlordose lombar, se ficar realmente muito tempo naquela cadeira sentada. Então, o ideal, na verdade, é que você encaixe perfeitamente a sua coluna na cadeira com a região glútea, os bumbuns encaixados atrás, que não fique espaço entre o apoio das suas costas com a sua cadeira. Só que, além disso, Raul, o apoio de mão também é muito essencial. Cadeira com aquela elevação lateral, que você consiga colocar os braços acima e a mão em cima do birô, e fique realmente em linha retilínea, para não ficar nem inclinado para cima nem para baixo, tá? Ok? Vem falar, dar boas dicas, Paulo Cury, que é fisioterapeuta, nos falando sobre dores na coluna, nos dando dicas de postura para que a gente consiga fazer com que o organismo não reclame dessa postura inadequada, que vai gerar problemas naturalmente. Principalmente a gente se preocupa com os jovens e crianças que, se não tiver um incentivo, uma cobrança, às vezes se acomoda de um jeito que está sempre de um lado meio torto, senta de qualquer jeito, e a gente passa e fala, como já eu lembro disso na minha infância e adolescência também, está de qualquer jeito largado numa cadeira, e o pai passava, a mãe passava, fazia, senta direito, menino, senta direito, menino. Pois E é. a gente achava que era só chatice, uma cobrança do pai e da mãe, querendo só que a gente ficasse, tá pensando que eu sou um soldadinho, que eu estou para estar aqui o tempo todo, tem que ficar sentado assim, só desse jeito. Eu me sinto melhor quando eu sento mais assim, quando eu sento mais assado. Mais Mas essa relaxado, né? postura mais relaxado, né? Agora, esse relaxamento na postura do sentar, no modo de permanecer, ele vai criar problemas fisiológicos. Sim, sim, Raul. Por exemplo, vou até citar um exemplo para você. Recebi recentemente um adolescente de 16 anos, que o pai chegou para mim e falou: Doutor Paulo, ele passa quase que nas férias o dia inteiro no videogame, né? Ele senta com a torácica dele no sofá e só fica com o pescocinho para frente jogando videogame. Imagine você passar a manhã e a tarde, às vezes virando a noite jogando videogame, Raul, dessa forma. Então, realmente você vai ter problemas, né, dessa região da curvatura fisiológica da coluna. E a tendência é que você venha prejudicar tanto a sua postura quanto a parte fisiológica de compressão e encurtamento muscular, tá? É um pouco até a mais essa questão de postura. Eu falo assim, Halden, porque postura, muita gente tende mas é base de evidência científica, tranquilo, mas o clínico, Halden, ele é exemplar, tá?
como eu recebo bastante, eu tenho uma carta grande de pacientes com questão posturais, que eu vejo que com o passar do tempo, Raul, né, os pacientes, eles têm uma evolução clínica bem legal. Então, assim, poxa, claro que a postura vai influenciar, na hernia de disco vai influenciar, numa escoliose futura vai influenciar, tá? Então, para mim, esses anos de experiência com coluna vertebral têm me mostrado essa situação, tá? Ok. Deu uma saidinha para destravar aqui rapidinho, funcionou. Muito bem. Tranquilo. Obrigado, Paulo Cury, pela sua participação com a gente hoje aqui no nosso Manhã na Clube. Prazer poder ter recebido o amigo. E a gente aguarda outra oportunidade para Prazerzão. conversar com o doutor. Tranquilo, Raul. Um abraço, até mais. Um abraço, Paulo Cury. Peraí, antes de sair, Paulo. Deixa eu ver se ele volta aqui Oi. rapidinho. Eu vou colocar Paulo de novo aqui para falar das suas redes sociais. Quero poder disponibilizar aqui para o nosso internauta, Tá? ouvinte, que está navegando É, também, onde ele encontra no arroba. Paulo Cury Físio, tudo junto, é o Instagram, tá? E, na verdade, dois consultórios que eu atendo na Clínica Ortofisioterapia, em Parnamirim, e na IFD, que é o Instituto de Fisioterapia Desportiva, que fica lá em Boa Viagem, no João Roma. Tranquilo? Excelente. Oi, Paulo, arroba Paulo Cury. Agora, Paulo Cury Físio. Paulo Cury Físio. Obrigado, dado o recado, doutor. Um abraço. Até um próximo Um encontro. abraço, Rota. Ok. Agora, para trazer uma próxima pessoa para a nossa entrevista, deixa eu já puxar aqui as informações. Coloca para cá a doutora Samanta Lopes. Está com a gente, Débora Bom Samanta Lopes. dia. Bom dia, doutora Samanta. Seja bem-vinda, advogada. Bom dia, obrigada. A Samanta, gente, é advogada especialista em família e sucessão, ligada ao grupo de advogado Tamaciel Pinheiro Advogados. Vamos falar sobre a importância do planejamento matrimonial, que é um assunto que às vezes não fica um pouco escondido no enlace matrimonial, aquela coisa gostosa de se juntar, de você amar meu amor para a vida toda, seja Exatamente. eterno enquanto dure, Samanta, mas é preciso que haja uma combinação e um contrato seja feito, que o casamento é um contrato assinado, assumido, não é? Exatamente. É o que eu falo sempre para os meus clientes. Se as pessoas procurassem um advogado antes do casamento, evitaria muito conflito no momento de um divórcio. E acaba que as pessoas só procuram o advogado quando está se divorciando. Não querem saber do advogado quando estão casando, né? E se essa procura fosse feita anteriormente, vários problemas seriam evitados. Tipo quais, Samanta? O que era mais comum? Ou num momento, se alguém chega no escritório e, doutora Samanta, a gente está iniciando uma relação, estamos querendo avançar para um matrimônio, quais são as orientações que a senhora dá para esse casal que chega querendo entender o que é preciso combinar antes de avançar? E quando a gente tem aquela frase que diz A assim, primeira combinado não é dica que eu caro, né? dou exatamente, a primeira dica que eu dou é a gente poder falar com o companheiro sobre isso. Muita gente tem o receio de falar sobre isso, de falar de regime de bens, de falar sobre fazer uma separação, um regime de bens de separação total. As pessoas ficam com receio, acham que o outro vai pensar que o outro é interesseiro. Então, assim, acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer é quebrar esse tabu e É, ter a abertura para poder falar sobre isso. Porque se não é que é natural. falado no primeiro momento, esse problema vai acontecer e vai ser necessário falar depois. E aí, esse Porque fica depois vão chato, ser momentos de conflito, momentos de mágoa. Então, assim, fica bem mais complicado de se resolver. Mas o que é que que eu é digo? chato. Exatamente. Quando você vai procurar um advogado, vai casar e procura um advogado, o advogado vai analisar cada caso. Então, assim, são situações que não existe uma regra específica. Cada caso vai ser analisado especificamente, e nesse caso, a gente vai ver a melhor forma de fazer esse contrato matrimonial, certo? Que na verdade é o pacto, se for no caso de casamento, é um pacto antinupcial. Esse pacto só é obrigatório quando o regime não é o de separação, comunhão parcial de bens. Na verdade, a maioria da população hoje casa com o regime de comunhão parcial de bens, que é o mais prático e é o mais conhecido.
Então, assim, nesse regime não é obrigado ter esse pacto. Então, assim, por isso que ele é mais fácil de ser escolhido e mais fácil de ser feito. Mas se você escolhe qualquer outro regime, é obrigatório fazer um pacto antinupcial. Isso Mas, não quer doutora dizer Kamala, que, sim, diga. o que rege cada regime desse? Então, o de comunhão parcial é aquele que vai ser o que for adquirido durante a constância da relação, ou seja, após o casamento, vai ser dos dois. Se for adquirido onerosamente, vai ser dos dois. O que cada um tinha antes desse casamento, aí é de cada um. Mas o que for adquirido a partir do momento que eles casaram, vão ser dos dois, e no momento de um divórcio vai ser partilhado igualmente. Se for de separação total de bens, cada um vai ter o seu patrimônio separado, mesmo o que você já tinha antes do casamento e o que você adquirir durante o casamento é seu. O que o seu cônjuge adquirir durante o casamento é dele, são patrimônios separados e não se misturam, certo? Aí a gente tem o comunhão parcial de bens, que em regra é o que é o mais utilizado. A gente tem o separação total de bens, a gente tem o participação final nos aquestos, que é o que for adquirido e o que vai ser analisado, o que vai ser separado de cada um, certo? Mas o que é importante a gente frisar? Que, independente do regime de bens que você escolha, você pode fazer um contrato para reger outro tipo de situação e não só o regime de bens, né? Regras de convivência mesmo. Acho que a gente tem visto muito em jornais e notícias dizendo que tem gente que coloca até em contratos quem é que vai lavar os pratos, quem vai levar os filhos na escola. Então, tudo isso a gente pode, de fato, colocar num contrato. Claro que não seja contrário à lei, mas a gente pode, num contrato, elaborar tudo isso, até ficar determinado numa caso de traição, se vai haver algum tipo de indenização ou não, se a pessoa já tinha o bem, mas os frutos desse bem, como é que vão ser partilhados, para quem vai ficar. Então, tudo isso a gente pode analisar e pode fazer que se adeque da melhor forma para aquele casal num contrato. Tudo isso é rápido, doutora. Também já existem algumas regras que são postas, é só escolhê-las, né, para tratar com que isso não é algo demorado e moroso, não. Não, não. Na verdade é o seguinte, eu aconselho que procure um advogado especialista na área, porque com certeza ele vai conseguir dar um suporte e uma atenção específica para aquela situação. Depois de procurar um advogado e ter uma reunião e se decidir como é que vai ser feito esse contrato, quais regras esse casal precisa que conste nesse contrato, ele vai ser elaborado em cartório. Então, assim, vai ser um contrato que vai ser elaborado pelo advogado, mas vai ser registrado em cartório para dar uma maior segurança e uma maior validade para esse documento. E aí, depois, é uma questão tranquila, não, é um trâmite administrativo relativamente rápido. Esse contrato pode ser, o que a senhora está dizendo, ele é pré-nupcial, ele vai ser, o ideal é que ele aconteça, ou esse acordo seja antes da contratação das núpcias, e existe ainda o contrato que pode ser até, inclusive, de namoro, doutora. Durante o namoro, você já Exatamente. produzir algumas regras e combinações. Exatamente. Inclusive, tem algumas famílias, normalmente essas famílias que têm mais bens, os pais exigem que os filhos façam esse contrato quando ele começa um relacionamento de namoro. Por quê? A linha entre o namoro e a união estável é muito tênue. Existe muita discussão ainda sobre isso. Quando é reconhecida a união estável ou ainda era um namoro. Então, para não restar dúvidas dessa linha, não correr o risco de ser configurado uma união estável, as pessoas fazem esse contrato de namoro para quê? Para deixar claro que aquela relação é um namoro. E caso aconteça alguma coisa que reconheça, diga que não é namoro e reconheça uma união estável, já fica estabelecido qual o regime de bens seria essa união estável. Então, é aquele caso. Olha, essa relação que eu tenho é um namoro. Mas caso um juiz diga que não é e que está sendo reconhecida uma união estável, essa união estável está sendo regida por tal regime de bens. Entendeu? Então, ele dá uma dupla segurança. Ele dá uma primeira segurança para alegar que é um namoro e ele dá uma segunda segurança para quê? Para, caso seja reconhecida uma união estável, já ter sido escolhido o regime de bens. Acho que quem avança numa proposta dessa, de um contrato de namoro e
diante, já mostra que é uma pessoa séria e que, de todo jeito, é precavida, mas, olha, eu estou pensando em iniciar um namoro, é mais do que uma ficada, né? E quem está ficando uma, duas, três vezes só não está preocupado com Em uma contrato. relação que possa ser, né, em contrato, né? Quem propõe Exatamente. uma relação de contrato já imagina que essa relação vai ser duradoura, pelo menos de curtíssimo prazo, ela tende a ser de médio prazo e pode engatar em alguma coisa mais fácil. Porque se você está namorando, está ficando, namorando, é provável que essa relação siga adiante, né, doutora? Exatamente, exatamente. E aí isso vai dar uma segurança para as pessoas envolvidas, porque o que é que acontece? Tem casos de até de era um namoro, vamos dizer que, mas um achava tenta reconhecer essa união estável, o outro se entendia namorando, para ele não era uma união estável. E vamos dizer que essa pessoa venha a falecer. Então, o outro que achava que era uma união estável pode entrar na justiça para reconhecer essa união estável e pedir direito em relação aos bens, ao patrimônio Opa, de falecido, entendeu? E com esse contrato ele vai ter uma segurança maior que aquela pessoa não vai ter direito aos meus bens porque a gente deixou um documento comprovando que era um namoro. isso, porque entre as configurações da união estável, existem hoje algumas coisas que facilitam muito e confundem, eu acho. Por exemplo, postagem de fotos nas redes sociais, os amigos saberem que você está ficando junto é uma coisa, mas a palavra técnica de que mais era para constituir uma família, essa relação era para um intuito Exatamente. de uma vida em comum, de longo prazo, que seria uma coisa estável, é difícil a gente... Isso é um pouco subjetivo, mas na hora se alguém pega É um monte de muito fotos de você subjetivo. em algum local, doutora, né? Estava em algum canto, estava num evento, estava numa festa, estava no final de semana, numa praia, e aquela pessoa aparece com você várias vezes naquele momento, naquele curto período, qualquer que seja o período que se ficou junto, pode-se ensejar, se houver malícia, um pedido de uma união estável, quando na verdade era um namoro Exatamente. simples e sem qualquer intenção de uma vida em comum. Então é preciso que haja realmente Exatamente. haja esclarecimento. Exatamente. A união estável, ela tem várias nuances que dificultam dizer, de fato, é namoro, é união estável. Então, assim, o juiz vai ter que analisar cada caso para conseguir confirmar se é, de fato, um namoro ou uma união estável. Entendeu? Então, esse contrato vem para assegurar isso. Ou seja, a gente tem risco de ser configurado uma união estável porque a lei não deixa tão claro os requisitos dessa configuração. Então, vamos fazer um contrato para não correr esse risco? Ou então, já que eu sei que eu vivo numa união estável, meu companheiro também sabe, e a gente quer que seja reconhecida essa união estável. Então, vamos fazer um contrato de união estável? Entendeu? Se a gente quer que seja um namoro, vamos fazer um contrato de namoro. Se a gente quer que seja uma união estável, vamos fazer um contrato de união estável. E assim ninguém fica no risco. Todo mundo começa a ter uma segurança maior. Mas assumir um contrato de união estável não é já um casamento ou não? Na verdade, é o seguinte: as pessoas às vezes iniciam uma união estável até sem sentir, até sem saber que estão numa união estável. E às vezes acaba que quando se vê, já está nessa união estável. A gente já está na união estável. Mas eu não quero casar agora, não, é muito burocrático, eu preciso ter certeza. Então vamos fazer um contrato de união estável que dá uma segurança e não é tão formal quanto um para fazer o casamento. Por isso que algumas pessoas optam por fazer esse contrato de união estável. Mas hoje em dia ele é muito equiparado ao casamento, entendeu? As regras são praticamente as mesmas. Ô, doutora Samantha, então não é só o morar junto que vai definir isso, né? Aí eu me casei porque estou morando junto. Morar junto Não. ou não, cada um tem a sua residência, Na entra em que verdade, o morar configuração disso? junto, na verdade, o morar junto nem é um requisito para ser configurada a união estável. Ou seja, você nem precisa morar junto para ser configurada uma união estável. Os requisitos para que sejam configurados uma união estável é que seja uma relação pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Ou seja, nós temos 4 requisitos, mas nenhum deles fala em morar junto. É Então, você verdade. pode ter uma união estável configurada, mesmo morando em casas separadas. Eita, certo? Mas tem que ficar atento, porque existem também aí, a pessoa diz, olha o golpe, cuidado com quem É, você está se relacionando, atento, porque
uma relação pública hoje é muito comum, com as redes sociais, você vai para um local, a relação pública é você ser visto com a pessoa em lugares comuns, não é, doutora? Exatamente. E a gente até diz contínua e duradoura. Mas esse duradoura, a lei também não especifica quanto tempo. Já Pois é, o que eu ia lhe tiveram, perguntar. já tiveram uniões estáveis reconhecidas com pouquíssimos meses. Aí você vai dizer, mas não tem que ser duradoura? Só que, às vezes, ela não era duradoura, mas tinha outros requisitos muito presentes ali. Então, por isso que cada caso vai ser analisado particularmente, individualmente, para a gente consiga dizer, esse é um caso de união estável e esse não. Porque vão ser vários pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Eita, coisa boa. A gente tem muitas... Quem tem dúvidas, como eu tenho também, você pode ter outras que queira conversar com a doutora, aproveita o arroba da Marcel Pinheiro Advogados Associados. Qual é, doutora, o endereço de vocês no Instagram? O Instagram é @Maciel Pinheiro Advogados e também tem o meu, @Samantha Lopes Pinheiro. Pronto, Samantha com TH, que eu estou vendo aqui, o jeitinho que está grafado aqui nas coisas, eles são Samantha Lopes Pinheiro. Dado o recado, muito obrigado, doutora, pela sua participação conosco aqui no Manhã na Clube, nesta quinta-feira. Obrigado, Samantha. Obrigada, bom dia. Bom dia. A gente agradece a participação da doutora Samantha. Vamos liberando desse instante da sala de transmissão. A gente segue na programação da nossa Rádio Clube AM. A gente vai na programação da Clube, trazendo para você música, informação e entretenimento pelos 720 da nossa Clube. Já deve estar por aí também, que nesse instante a minha internet deu uma variada. Ela chegou por lá agora, conseguimos fazer já a transição. Então vamos lá, quem tem clube, tem tudo